Entenda como a cannabis medicinal vem sendo estudada no tratamento da epilepsia, quais os tipos de crises podem responder ao tratamento e como funciona o caminho para buscar essa alternativa com acompanhamento médico. A epilepsia refratária é aquela que não responde adequadamente a pelo menos 2 medicamentos antiepiléticos adequados, escolhidos e usados. Estima-se que cerca de 30% das pessoas com epilepsia se enquadrem nessa categoria. Para essas pessoas, a busca por alternativas faz parte de uma rotina. Cada medicamento que não funciona, cresce a necessidade de encontrar algo que traga mais controle sobre as crises e, consequentemente, mais qualidade de vida. Foi exatamente dentro desse contexto que a cannabis medicinal passou a ser pesquisada com mais seriedade. A pergunta que os pesquisadores começaram a se fazer foi direta: ela pode ajudar em quem já não responde mais às opções convencionais? O uso de cannabis medicinal em epilepsia é hoje uma das aplicações com maior respaldo científico. Em 2018, o FDA, a agência regulatória americana, aprovou o Epidiolex, um medicamento à base de CBD, puro derivado da cannabis, especialmente para o tratamento da síndrome de Dravet e da síndrome de Lennox-Gastaut, duas formas graves e raras de epilepsia que começam na infância e são altamente refratárias ao tratamento convencional. Essa aprovação foi o resultado de estudos clínicos controlados que mostraram redução significativa na frequência das crises em pacientes que usaram o canabidiol em comparação com o placebo. Ou seja, existem dados sólidos e não apenas relatos de casos. No Brasil, a Anvisa autoriza o uso de produtos à base de cannabis para epilepsia refratária desde 2015, quando liberou as primeiras importações para o seu uso pessoal. Desde então, o acesso foi ampliado e regulamentado de forma progressiva. O canabidiol, CBD, é o composto da cannabis mais estudado para epilepsia. Ele atua por mecanismos que ainda não estão sendo completamente mapeados, mas que inclui a modulação de receptores envolvidos na excitabilidade neuronal, ou seja, na forma como os neurônios disparam os sinais elétricos. Nas epilepsias, esse disparo acontece de forma descontrolada e excessiva, o que gera as crises. O CBD parece ajudar a reduzir essa excitabilidade de maneira que os medicamentos antiepiléticos tradicionais não acessaram da mesma forma, o que pode explicar por que eles funcionam em alguns pacientes que não respondem a outras drogas. Isso não significa que o canabidiol substitui os antiepiléticos em todos os casos. Na maior parte dos estudos, ele foi usado juntamente com o tratamento já existente, como uma adição ao esquema terapêutico. A maior parte das pesquisas se concentra em epilepsias refratárias graves, raras e de difícil controle. As síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut são as mais estudadas, e é nelas que as evidências são mais robustas. Para outros tipos de epilepsia, como a epilepsia focal ou a epilepsia do lobo temporal, os estudos existem, mas ainda estão em menor quantidade e com resultados mais variados. Isso não significa que o tratamento não pode ajudar nesses casos, mas significa que a decisão precisa ser ainda mais individualizada e baseada em avaliação médica criteriosa. Uma coisa importante de entender é que a resposta ao tratamento com cannabis medicinal é individual. Algumas pessoas respondem muito bem, outras respondem de forma parcial e outras nem percebem a diferença. Essa variabilidade é real e faz parte do processo. Quando o médico avalia a possibilidade de usar a cannabis medicinal para a epilepsia, ele considera o histórico de crises, os medicamentos que já foram tentados, a resposta a cada um deles e o quadro clínico geral da pessoa. A prescrição, quando indicada, define a formulação, a dose de partida e o ritmo de ajuste. O início costuma ser com doses baixas que vão sendo aumentadas de forma gradual enquanto o médico monitora a resposta e a tolerância. A frequência das crises precisa ser registrada para que seja possível avaliar se o tratamento está trazendo benefício real. Aplicativos diários de crises ou anotações simples já ajudam muito nesse processo. Efeitos adversos podem acontecer especialmente no início ou em ajuste de doses. Sonolência, alterações no apetite e diarreia estão entre os mais relatados com o uso de canabidiol em estudos clínicos. Na maioria dos casos, eles diminuem com o tempo ou com ajuste de dose. Grande parte das pesquisas sobre cannabis medicinal e epilepsia foi feita com crianças, justamente porque as síndromes mais graves costumam começar na infância. Isso significa que existe um volume relevante de dados sobre segurança e eficácia em pacientes pediátricos. Para famílias que chegam até o tema depois de anos vendo a criança convulsionar sem controle, esse contexto é importante de conhecer. A cannabis medicinal não é uma aposta desesperada sem base.
é uma opção com respaldo científico que, em casos específicos, mudou completamente a qualidade de vida de crianças e de suas famílias. Ainda assim, a avaliação médica especializada é insubstituível. Neuropediatras e neurologistas com experiência em epilepsia são profissionais mais indicados para conduzir esse processo. Se você chegou até aqui, provavelmente já está em uma jornada de busca por respostas. O próximo passo mais importante é levar essa conversa para o médico que acompanha o caso. Chegar à consulta com informações organizadas ajuda muito. Vale registrar a frequência atual das crises, os medicamentos que já foram usados, os resultados de cada um e as suas dúvidas que você tem sobre a cannabis medicinal. O médico pode ainda ter familiaridade com o tema ou pode ter dúvidas como proceder. Nesses casos, buscar uma segunda opinião com um profissional que já trabalha com cannabis medicinal pode ser um caminho válido. O acesso ao tratamento no Brasil envolve prescrição médica e os produtos precisam ser adquiridos em farmácias autorizadas ou importados, conforme a regulamentação da Anvisa. Ter suporte nesse processo faz diferença, especialmente para quem está passando por ele pela primeira vez. A cannabis medicinal pode ser uma alternativa terapêutica real para pessoas com epilepsia refratária, com evidências científicas que sustentam seu uso em casos específicos. Ela pode reduzir a frequência das crises, melhorar a qualidade de vida e oferecer uma possibilidade para quem não encontrou resposta nos tratamentos convencionais. A cannabis medicinal não cura a epilepsia e não funciona para todas as pessoas. O uso precisa ser supervisionado por um médico, as doses precisam ser ajustadas com cuidado e o tratamento precisa ser monitorado ao longo do tempo. Entender esses dois lados é o que permite tomar uma decisão mais segura, mais consciente e com expectativas realistas sobre o que o tratamento pode oferecer. Compartilhe este vídeo com quem pode se beneficiar dessas informações.